Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais uma videoaula. Na última videoaula a gente viu como que a gente faz para definir parágrafos, né, em HTML. Nós vimos também como que a gente pode fazer o alinhamento desses parágrafos de forma organizada. Hoje nós vamos ver uma coisa bem simples que na verdade diz respeito de como que nós definimos as fontes e cores, né, das fontes, tamanho dessas fontes. Um detalhe que nós vamos aprender nessa videoaula, como que a gente pode fazer isso utilizando apenas o HTML. Então, é muito comum, né, e até aconselhável que a gente faça uso do CSS para configurar as nossas fontes, as questões de padrões, né, de parágrafos. É, Só que nessa aula nós vamos ver como que a gente pode fazer isso utilizando o HTML puro. Nós vamos usar todos os recursos do HTML puro para a gente poder fazer essa configuração. Vale lembrar que se você vai desenvolver um site profissional, é recomendado sim que você use o CSS. Mas a nível pedagógico, né, que a gente precisa aprender, então nós temos que conhecer que existe a possibilidade de fazer uso desse recurso apenas com o HTML5. E é isso que nós vamos fazer. Eu já abri aqui o arquivo, né, da aula passada e também vou abrir o navegador para ficar um do lado do outro aqui para ficar mais fácil. Então tá aqui o arquivo que nós trabalhamos, né, na aula passada. Questão dos parágrafos, nós colocamos esse texto aí, pesquisamos um texto na internet sobre robótica, né? Então vamos aproveitar esse texto aí para a gente não ter que fazer o código de novo, para a gente ver esse conteúdo que eu estou falando. Se vocês observarem então aqui na introdução, eu vou fazer uma mudança aqui abaixo da introdução. Então abaixo do H1 aqui eu vou colocar uma tag, né, que chama fonte, que vai definir esse padrão de fonte para a gente. Então eu posso colocar numa fonte a cor, né? Então eu posso colocar fonte color. E aqui entre aspas, eu posso definir o nome de uma cor em inglês, né? Por exemplo, red. E vou salvar. E quando eu atualizar, a gente vai ter os parágrafos na cor vermelha. O que acontece aqui? Por que todos os dois parágrafos ficaram vermelhos? Porque eu não defini, eu só fiz a marcação de início do HTML, mas eu não defini até onde vai essa cor. Então o certo era o que? No final do parágrafo, né? Isso se eu quisesse colocar só no primeiro parágrafo aqui. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então tá aqui, encerrou o parágrafo. No final do parágrafo eu vou encerrar a configuração de fonte que eu estou colocando. Então agora, quando eu salvar e atualizar, a gente vai ver que a cor só pegou no primeiro parágrafo, ou na parte que eu defini que ele tivesse que configurar, né? Beleza. Uma coisa que eu posso fazer também aqui na fonte, né, na tag fonte, é mudar o estilo da fonte, né? Por exemplo, eu posso colocar um face e vou escolher uma fonte. Se eu não sei digitar uma fonte padrão, uma fonte bonita, eu posso até que no bloco de notas mesmo, ele me dá os exemplos das fontes, né, dos estilos das fontes. E é só eu escolher uma fonte aqui, copiar o nome dela e aí eu vou colar aqui entre aspas. E agora eu vou salvar, vou atualizar e a gente ganhou um novo tipo de fonte aí, né? Só que ficou um pouco pequeno, né?
Então, para a gente resolver isso, no HTML também a gente consegue fazer, definir um tamanho para essa fonte, que seria o size, e aqui eu vou colocar um valor para ele, né? Por exemplo, eu posso colocar uma aqui que vai ficar menor. Então, ele vai definir um valor menor. Casualmente esse valor, por exemplo, para 5, a gente vai ver que a fonte vai crescer consideravelmente. Esse valor no HTML eu consigo ir até o valor 7. Então, se eu vir aqui, a gente vai ver que o 7 já é um tamanho bastante grande, né? Considerável. Então, esse é o meu limite usando o HTML. Se eu quiser usar outros tamanhos ou uma perfeição melhor na questão desses tamanhos, eu vou fazer isso através do CSS. O CSS vai me dar mais opções, né, para essa propriedade aí. Tá bom. Eu acho que não ficou tão ruim, né? Outra coisa que a gente pode fazer aqui na fonte é a gente definir uma cor, né? Mas ele também, o HTML5, ele também vai aceitar aqui eu colocar uma cor no padrão hexadecimal. Por exemplo, eu posso colocar um valor em hexadecimal aqui com seis dígitos, né? Vamos dizer assim, por exemplo, se eu quisesse a cor preta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvei, atualizei. Então eu defini um preto ali. Se eu quisesse outra cor, por exemplo, o branco, seria o F, né? É o último número aí do hexadecimal. Então eu vou misturar aqui, deve dar metade branco, metade preto, vamos ver o que cor que vai dar. Deu azul. Então eu consigo usar o padrão de cor hexadecimal, né, no HTML. Eu posso também definir um padrão de cor para o corpo do site, né? Nós aprendemos em aulas anteriores que o body, né, o início do body e o fim do body define o corpo do meu site, ou seja, o que o usuário vai visualizar, né? Então tudo que eu quero que o usuário visualize, eu vou colocar entre o body, né? Body início e body fim. Aqui eu posso configurar também um padrão de cor, seria a cor de fundo da propriedade, né? A cor de fundo do body, né? Então BG Color, e vou definir uma cor aqui de fundo para esse fundo de tela, né? O fundo da página, melhor dizendo. Então aqui eu coloquei um vermelho, né? Mas eu também podia usar o padrão hexadecimal. Esse padrão hexadecimal, a gente consegue uma tabela de cores com muita facilidade. Se você pesquisar na internet, você vai achar essas cores em hexadecimal, né? Para que você possa usar o código, né? Você vai lá vai ter a cor, né? E o código na frente. Na verdade, ele faz o que? Ele faz uma mistura das cores, onde ele vai produzir cores mais fortes, mais vivas, ou o contrário também. Então você vai ter uma opção melhor para definir as cores do seu site ou de objetos que são pertencentes ao seu site. Então, do mesmo jeito, se eu quisesse, por exemplo, que a fonte fosse, essa definição de fonte fosse para os 2 parágrafos, simplesmente eu ia colocar o final da fonte até onde eu gostaria que a configuração fosse. Então aqui vocês vão observar que os 2 parágrafos ficaram do mesmo jeito. Se eu não quisesse essa configuração, mas se eu optasse por fazer uma nova configuração de fonte aqui, também eu podia fazer isso. Eu posso abrir outra fonte ali,
definir o tipo da fonte, definir o tamanho da fonte e também a cor da fonte. Então eu posso fazer isso para os parágrafos ali independente ou em qualquer momento eu posso fazer isso também no HTML. Então, gente, para a gente concluir então essa aula, para não ficar muito grande, é muito simples a gente fazer configurações básicas no HTML puro, sem usar o CSS. Bem tranquilo, então a questão de fonte é muito simples de fazer. Se vocês olharem, se vocês observarem aqui, o site não tem nada, mas já deu uma impressão mais bonitinha, né? Vamos dizer assim, mais organizada. E é isso aí, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aí. A gente se vê. Um abraço.